Bom, já tem bastante gente, né? Fiquei falando de gatinho aqui pra enrolar um pouco, mas eu vou começar a contar pra vocês como foi esse processo. Acho que é importante eu começar dizendo que eu sempre quis, tá? E assim, até eu conseguir elaborar tudo o que foi pra mim, a mudança e da onde veio e tal, eu dizia assim, não, desde criança eu sempre quis morar na natureza. Eu ia viajar, via aquelas casinhas na montanha, como eu postei lá no story, né, pra quem viu. Eu sempre olhava aquelas casinhas longe, assim, sabe? Tipo, distante. Eu falava, acho que eu moraria numa dessa, assim. E era muito genuíno, eu não falava da boca pra fora. Eu realmente me imaginava ali e eu achava que aquilo poderia fazer sentido. Então é algo que eu já trago desde muito cedo. Mas antes disso, e aí essa reflexão eu só fiz muito recentemente, apesar de ser uma coisa aparentemente óbvia pra mim, mas eu não tinha feito a relação. A minha família, em geral, é uma família que gosta de mato, entendeu? Então, pra vocês terem ideia, a minha avó paterna, ela acampava em Ilhabela, hoje ela já mora lá há muitos anos, mas há 40 anos atrás ela acampava na Ilhabela quando era literalmente tudo mato. Eu acho que minha avó deve ter sido uma das primeiras 10 moradoras da ilha. Ela comprou o terreno lá quando não tinha nada nem ninguém, não tinha nem rua onde ela comprou o terreno na época, há 40 anos atrás, enfim. Então ela ia acampar no meio do nada, e meu pai cresceu também indo acampar na praia, na natureza. O meu avô materno, no outro lado da família, sempre amou pescar e sempre amou ir pro mato, e ele era todo... Meu avô era uma figura meio folclórica, assim. Ele andava descalço, tinha um cabelo grande, ele era todo meio naturebão, assim, todo desapegado das coisas e gostava muito de natureza. Então, eu tenho a minha tataravó paterna, ela é índia, então ela era índia mesmo, assim, de morar em aldeia. A minha avó lembra, né, ela conta que uma das últimas memórias que ela tem da avó dela era agachada na fogueira, fumando cigarro de palha com cabelão de índia mesmo. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que o lugar de onde a gente vem vai influenciar muito na forma como a gente vai experimentar o mundo, de certa maneira, né? E como a minha família sempre teve muito essa coisa, eu sempre fui muito pra Ilhabela, lá pra onde minha avó morava, a gente sempre frequentou lá. Meu pai adora trilha, adora jipe, adora aventura. Então, minha mãe ama nadar. Eu tenho uma foto da minha mãe grávida de mim nadando na cachoeira, coisa mais linda do mundo. Então, é algo que eu acho que vem de antes de mim e que de certa forma me influenciou nessa decisão. Mas assim, quando eu tive dois, acho que é importante contextualizar. Eu vou ter que contextualizar. Eu vou ter que falar algumas coisas pontuais, muito específicas da minha vida pessoal para fazer sentido a história, né? Então eu vou contar algumas coisas. Eu tive, ao longo da minha vida, 2 relacionamentos importantes. Então eu fui casada uma vez, oficialmente, né? Casei mesmo. Me separei, depois eu tive um outro relacionamento que eu não cheguei a casar de fato, mas morei junto. Foi uma relação também muito séria. E desde que eu estava no meu primeiro relacionamento, eu sempre falava que eu queria mudar para um lugar de natureza, mas eu via isso como algo distante. Então eu era aquela pessoa como muita gente é. Não, quando eu me aposentar eu vou. Quando eu ficar mais velho eu vou. Porque o Bruno, meu ex-marido, ele não tinha muito essa inclinação. E eu também, assim, não era nada que, nossa, é um desespero. Pra mim era um dia, se eu for, tá bom. Não precisa ser agora, né? Então, eu ficava muito nesse lugar. Aí a vida foi acontecendo, né? Me separei, enfim, por outras razões, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Foram outras coisas absolutamente diferentes. E aí, quando eu me divorciei, eu fiquei, bom, talvez essa possibilidade possa ser antecipada agora, né? Já que eu posso decidir isso sozinha. Isso eu pensei. E logo conheci uma outra pessoa, que eu também me relacionei por 3 anos. E era uma pessoa que já tinha essa inclinação e já queria que acontecesse naquele momento, assim. Não tinha muito essa ideia de que fosse muito depois. E eu falei, bom, pode ser que, né, alguma coisa aconteça então. Porque eu realmente queria, a gente conversou sobre isso, encontramos esse sonho em comum. E aí, gente, durante aproximadamente 2 anos, a gente efetivamente planejou se mudar de São Paulo.
né? Então esse plano começou em meados de 2020, mais ou menos, um pouco depois. Final, acho que mais de 2020, final de 2020, a gente começou a falar do assunto. Ah, mas o que exatamente? A gente vai ter um sítio, a gente vai alugar, a gente vai comprar, enfim, ficamos um tempo projetando o plano, né, para entender o que faria sentido pra gente. E aí, enfim, o plano foi se desenvolvendo. Na época a gente tinha decidido comprar um sítio, porque a gente tinha condições para isso. Então, a gente comprou um sítio. E por conhecer, foi assim, não foi uma coincidência, mas assim, o primeiro lugar que a gente pensou em morar foi aqui. Então aqui foi a nossa primeira ideia. Mas na época, por conta da pandemia, os preços estavam absurdos de terreno, tava tipo completamente fora da realidade. E a gente foi procurando em outras cidades e a gente achou, enfim, uma cidade que era 2 horas daqui, mais pra cima. E a gente comprou um sítio lá. Então eu fiquei com esse sítio lá por algum tempo. Nós chegamos a alugar uma casa no centro da cidade, porque o sítio, gente, assim, muito diferente da minha situação hoje. Hoje eu tô a 1,5 km do centro. Então, assim, dá pra ir a pé, a estrada é boa. Quando chove, faz umas lamas, às vezes eles jogam muito cascalho pra mim, que vou de bike, é meio ruim às vezes porque escorrega muito. Mas assim, não posso reclamar, porque eu tô do lado do centro, é um caminho que é possível fazer a pé. O sítio que eu tinha comprado, ele tava assim, muito, muito, muito afastado. Então eram, acho que 7 quilômetros, se eu não me engano, da cidade, numa estrada que assim, choveu. Você não passava, se não fosse de jipe ou de moto, às vezes, com 4x4, tipo, carro normal não subia. E era um lugar que não tinha nada, era só mato, mato, mato e mato. Tinha uma casa bem antiga, assim, bem velha, enfim, que a gente provavelmente ia ter que ou derrubar ou reformar. Mas era um lugar muito ermo, então pra que a gente também não levasse um choque de sair de São Paulo e ir pra lá, a gente alugou uma casa no centro da cidade, que era uma cidade de 10, acho que 15 mil habitantes. É uma cidadezinha pequenininha também, mas um pouco maior do que aqui. A gente alugou uma casa e eu cheguei a ficar lá até 15 dias corridos pra sentir como seria. Então assim, gente, o plano já tava muito avançado. A gente ainda tava um pé lá, um pé cá e nesse momento. Só que aí, a vida é a vida, né? A vida acontece. E aí o que aconteceu foi que esse relacionamento também chegou ao fim. Por outras razões também, da vida e de, enfim, outras situações. E isso faz... Eu não guardo data, tá, gente? Eu não guardo nada de data, mas deixa eu pensar aqui um segundo. Pouco menos de um ano, tá? Um ano que eu me separei do meu último relacionamento. E quando eu me separei, eu falei, gente, e agora? Porque assim, eu tava prestes a mudar, né? Em 3, 4 meses, provavelmente a gente realmente faria a mudança oficial pra casa, né? Que a gente alugou na cidade. E ia começar a mexer no sítio. A nossa ideia era viver de plantação. Então, assim, o meu ex, ele fez curso de agrofloresta. Eu estudei muito. A gente queria plantar café, queria plantar... uva para fazer vinho, a gente queria fazer um monte de coisa. Nosso sonho máximo era ter um restaurante, tipo, eu não sei quem aqui já ouviu falar no Entrevilas, que é um restaurante que tem aqui perto, inclusive, que é maravilhoso, que é um lugar que, enfim, eles produzem o próprio vinho e eles servem uma comida fantástica. A gente ia lá e ficava, meu Deus, um dia a gente vai poder construir isso, talvez. Então era mais nessa linha, né? Era um plano mais... a gente estava sonhando bem alto, né? E colocando muita energia para que isso realmente acontecesse. E assim, gente, todo esse processo, acho que é importante fazer esse parênteses, porque aí eu já faço um link em outro assunto, né? Para falar de relacionamento além de tudo. Tudo isso foi muito importante. Então, por mais que a relação em si precisou acabar e ser ressignificada por outras razões, toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa vivência que eu tive junto com ele, os aprendizados que eu tive, os contatos que eu tive, foram fundamentais para que eu estivesse aqui hoje, sozinha, no caso, porque eu precisei recalcular a rota. Mas eu sou muito grata, muito, muito, muito grata a essa oportunidade que eu tive junto com ele na época, da gente vivenciar isso juntos. E assim, ele tinha muitas qualidades e muitas características que favoreceram muito esse processo. Então eu sou uma pessoa, em geral, um pouco mais reservada, ele era muito mais comunicativo, então ele fez muito contato, conheceu muita gente.
E isso tudo me ajudou demais, assim. Então, eu sempre vou ter essa gratidão por ele e por esse momento da minha vida, por esse período da minha vida. Enfim, depois que a relação terminou, e aí eu fiquei, tá, e agora o que eu vou fazer? Eu tinha tomado uma decisão, falei, gente, eu quero mudar, sabe? E eu não queria mudar só porque era com ele. Eu, de fato, era o meu sonho também, independente de qualquer coisa. Eu falei, então agora eu só preciso entender o que cabe na minha realidade sozinha, né? Porque aí eu tenho várias outras limitações, seja financeira, seja de recurso, de facilidade de contato, de carro, que eu não tenho, na verdade, ainda. Então, obviamente que muitas coisas que a gente planejou, hoje, assim, minha vida foi para outro rumo completamente diferente, se a gente for pensar no plano que eu tinha antes. Então, o que eu comecei a pensar? Falei, tá, eu, primeiro de tudo, preciso pensar no meu trabalho. Então, eu preciso trabalhar, né? E aí foi que eu comecei a ficar um pouco mais, colocar um pouco mais de energia na terapia, na psicologia, para eu começar a ter um trabalho mais online, a fazer o pré-natal online, a formação de doulas, que, enfim, sendo presencial é pontual, então nada me impede de ir para São Paulo, mas também trazendo a formação online. Então eu fui meio que fazendo um esforço consciente para tentar migrar o máximo possível do meu trabalho presencial para o online, porque isso ia me possibilitar sair de São Paulo. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz, né? E durante esse último ano, eu coloquei energia nisso, o máximo que eu pude. Isso foi fundamental. E aí o que aconteceu foi que essa transição foi rolando. E aí eu falei, bom, agora eu acho que eu posso realmente começar a decidir. E aí, gente, eu não tinha a ideia de vir pra cá primeiro, tá? Por mais que aqui foi a primeira cidade que a gente conheceu, que eu conheci na época, né, com meu ex, que a gente se apaixonou. Eu falei, meu Deus, que cidade maravilhosa. Vamos morar aqui, pelo amor de Deus, que esse lugar é muito incrível. Porque o que é legal daqui? É uma roça. A gente é roça, tá? Quando eu falo roça, é roça mesmo, roça. Mas é uma cidade turística. Então, além da roça, né, e aí tem todo esse estereótipo e todas as características de roça, também tem uma pegada mais jovem, então tem bastante jovem, tem bastante lugar legal pra ir. Então não é um lugar que você não tem nada pra fazer. Por exemplo, no final de semana, você vai ter inúmeras opções de bar, de restaurante, enfim, coisas pra fazer com pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que eu tenho, enfim, que vivem a mesma realidade que eu vivo. E isso é muito importante, gente. É muito importante, porque eu vim para um lugar que eu não conhecia ninguém. Quando eu decidi vir para cá, eu não conhecia ninguém aqui. Então, quando eu vim com o meu ex, nas primeiras vezes, ele fez algumas amizades. Ele fez uma amizade muito importante, mas é amigo dele. Eu não vou ficar indo atrás do cara que é amigo dele, né? A gente teve um contato extremamente agradável, mas enfim, acho que cabe cada um respeitar o seu espaço. Mas ele era a única pessoa conhecida que eu tinha aqui. Só. Uma pessoa que eu também não tinha pretensão nenhuma de entrar em contato. Então, eu pensei, acho que eu preciso de um lugar que, pelo menos, eu me sinta acolhida e que eu tenha possibilidade de amizade, né? Porque se eu for pra uma roça onde só tem, sei lá, eu não queria falar aqui na live ao vivo uma coisa, não sei se eu falo, se eu não falo, porque vai ficar salva. Eu vou falar, dane-se. Só pessoas mais velhas ou com uma posição política muito diferente da minha, ou com um perfil, um olhar sobre a vida muito diferente do meu. Eu tinha esse receio de cair num lugar assim e ficar lá, tipo, literalmente isolada, né? Porque eu já tô morando sozinha. Então, eu queria ter pelo menos um lugar que eu tivesse essas possibilidades. Quem me ajudou a pensar nisso, inclusive, foi a Mari. Eu não tava muito com isso na cabeça, mas ela falou, Gabi, você vai sofrer. Se você for pra um lugar cheio de gente que não tem nada a ver com você, você vai sofrer muito. Então, é melhor se preocupar com isso. Eu falei, bom, vou levar em consideração. Mas eu abri, gente, um campo de possibilidades. Então, aonde eu tinha decidido que eu queria morar? Qual que era o meu critério? Eu queria na Mantiqueira, Serra da Mantiqueira. Eu sou apaixonada pela Serra da Mantiqueira por uma lista infinita de razões. Então, o clima daqui pra mim é o clima mais perfeito que existe, porque é calor de dia, frio à noite sempre, e o inverno mais geladinho, que é uma coisa que eu gosto também. Eu gosto de calor, eu gosto de frio, eu gosto dos dois, mas aqui tem essa coisa quase todo ano, que é um dia mais quentinho com sol e a noite mais fresca, e pra mim isso não tem igual. Além do fato de ser úmido e a minha saúde
física e respiratória funciona muito bem em lugar úmido, tipo umidade natural. Então, praia que tem maresia ou montanha que chove bastante, eu fico bem, né? Quando o clima tá muito seco, por exemplo, inverno de São Paulo, meu Deus, sofria, eu tinha que pôr vaporizador no quarto para conseguir dormir. Então, o clima daqui para mim é muito bom em vários aspectos. O visu, não preciso nem falar, né? Vocês estão vendo por conta própria aí pelos posts, pelos stories, que é uma vista maravilhosa e é uma característica daqui, né, de qualquer lugar da Mantiqueira. Então, o que que eu fiz? Eu falei, ou eu vou para o sul de Minas, ou interior de São Paulo, ou região serrana do Rio. Então, eu delimitei no mapa esse quadrante, né, que é onde tá a Mantiqueira. Delimitei mais ou menos o valor do aluguel que eu poderia pagar, as características da casa. Então eu queria uma casa que não fosse tão longe do centro, porque eu ia estar só de bicicleta. Eu precisava de uma casa que tivesse espaço para eu trabalhar. Enfim, tinha alguns critérios. E aí eu fiquei na internet pesquisando. Passei semanas pesquisando. O meu plano inicial era me mudar no meio do ano, nesse meio do ano, agora junho, julho. Então eu tinha feito esse planejamento. Mas quando chegou outubro, novembro, eu olhei minhas contas, eu fui honesta comigo mesma, eu falei assim, deixa eu olhar isso aqui para ver como que as coisas estão. Olhei para minha renda que eu já tinha conseguido construir de forma online e tava olhando mais ou menos o preço dos aluguéis das casas que eu tava querendo. E aí quando eu fiz todas essas contas, eu falei, gente, por que esperar? Não tem porquê. Primeiro porque o meu custo de vida aqui tá sendo muito menor do que era em São Paulo, óbvio. Então, assim, aqui eu tô pagando 1/3 a menos do aluguel que eu pagava lá. Não sei se vocês lembram, eu postava, né, um pouco do meu apartamento. Eu morava em Santo André, num apartamento, era ótimo apartamento, não tenho o que reclamar, mas era um apartamento de, acho que 60, 70 metros quadrados. Ficava perto de um parque, que era maravilhoso, mas era um aluguel caro, né, eu pagava muito caro lá. E aí eu já tava também de saco cheio disso, falava, meu Deus, tipo, não aguento mais, né, essa cacetada todo mês, enfim. E aí então se somou tudo, assim, sabe? Foi um momento em que muitos fatores foram se encaixando. E eu acho que o mais impressionante de tudo é que eu fui, conforme eu ia pesquisando, tomando as decisões, conversando com as pessoas e ponderando todos os elementos, eu não sei explicar, gente, mas assim, as coisas foram dando certo, de um jeito muito natural. Então, eu tava primeiro com uma ideia de ir pra Juiz de Fora, então eu vi uma casa lá que eu fiquei apaixonada, eu falei, vou mudar pra Juiz de Fora e tal, mas aí depois eu pensei, gente, vai estar longe, vai estar muito longe, porque Juiz de Fora fica a 6 horas de São Paulo, de ônibus dá umas 7, eu falei, não, acho que vai pesar, porque aí minha família também vai ficar com dificuldade de ir e tal. Eu tô indo só, mas assim, gente, eu não sou uma pessoa que fica assim, nossa, meu Deus do céu, vou ficar isolada pra sempre, infinitamente. Não, eu gosto de morar sozinha, adoro ficar sozinha, amo minha solidão, assim, mais do que muitas coisas. Mas é óbvio que eu também sinto falta de conviver com as pessoas. Então eu queria facilitar um pouco também minha família me visitar. E 6 horas de distância é uma distância que, assim, você não faz um bate-volta no final de semana, já fica cansativo. Então tem que esperar um feriado e tal. Eu falei, não, acho que eu posso tentar achar um lugar mais perto. E aí continuei procurando tal. Vi várias casas na região serrana do Rio, inclusive eu quase fui pra lá, eu cheguei até a agendar com uma corretora pra conhecer uma casa lá, num bairro, numa cidade que é uma vila, chama Maromba, inclusive, um lugar incrível, cheio de cachoeira e tal, fiquei super empolgada também, era uma casa incrível, então eu tinha muitas possibilidades em aberto, né, eu não tava assim fixa em vir exatamente para cá, apesar de amar muito essa cidade, mas não era a minha pretensão. E aí, mas o que aconteceu? Eu tava num site lá de aluguel de casa e apareceu essa casa, gente. Essa casa. E ela tava um pouquinho acima do meu orçamento, não muito, mas um pouco. Mas na hora que eu olhei as fotos, eu falei, gente, não é possível. Aí eu olhei a descrição, falei, não, é essa casa mesmo. É esse o valor? Eu perguntei, eu juro pra vocês que eu perguntei pra corretora, eu falei, mas tá certo? É isso mesmo? Porque pra realidade de São Paulo é uma coisa muito absurda. Eu fiquei perdidamente apaixonada por essa casa. Perdidamente, assim, eu falei, meu Deus, é o meu sonho. E
Só que como tava um pouquinho acima do valor, eu falei, não, deixa eu ver outras opções. E eu achei várias opções legais, né? E eu não tava pesquisando, mas apareceu aqui. Eu falei, bom, já conheço a cidade muito, porque eu vim pra cá. Gente, eu vim pra cá, eu acho que, sei lá, se eu vim 20 vezes foi pouco, ao longo de 2020 até agora, tá? Eu já tinha vindo muito pra cá. Então é um lugar que eu já conhecia minimamente, enfim. Falei, bom, por mim tudo bem, sei lá, eu não tinha muito, assim, é claro que o fato de eu ter conhecido aqui com o meu ex é um fator, mas pra mim não era um fator decisivo, até mesmo porque eu também nem tava aficionada em vir exatamente aqui. Foi algo que simplesmente aconteceu. E eu deixei rolar, né? Deixei rolar. Quando eu entrei em contato com a corretora, eu entrei em contato com ela por conta de outras casas que eu tinha visto, né? E aí ela me mandou de novo o link dessa. Eu falei, nossa, mas eu já tinha visto essa. E ela me mandou de novo. Eu falei, mas tá um pouco acima. Ela falou, olha, a proprietária pode estar aberta a negociar alguma coisa, tal. Eu falei, bom, se ela puder negociar um pouquinho, pode ser que talvez dê certo. E aí eu falei, ela tinha várias opções de casas muito legais. Eu falei, quer saber? Vou lá conhecer. Convenci minha mãe e minhas irmãs de virem comigo. Ai, gente, a minha família, eu não preciso, assim, eu não sei nem como começar. Porque eles foram incríveis, assim, durante todo o processo, eles foram fundamentais. Eles deram muito apoio, assim, um apoio incondicional que eu, assim, eu fico até emocionada. Porque eles foram muito sensacionais, mesmo. Sem eles não teria dado certo, definitivamente. Então, minha mãe veio aqui comigo, com as minhas irmãs. Minha mãe tem um problema na coluna, pra ela é difícil dirigir, mas ela veio mesmo assim. Passou o final de semana aqui, foi um final de semana incrível. Eu até postei uns stories da gente andando, eu abraçando ela, tal, não sei quem lembra, mas foi esse final de semana que a gente veio aqui pra conhecer as casas, essa e outras. E aí, enfim, vim aqui. Essa foi, acho que a segunda que a gente veio, né? A minha mãe ficou assim, Gabi, tem que ser essa. Porque a gente, a casa, assim, pra quem eu mostrei, né? Vocês viram, o lugar é muito apaixonante. É muito apaixonante. A proprietária veio aqui no sábado pra gente conversar, e aí eu entendi porque que a casa é tão incrível. Porque ela é maravilhosa também. Então, ela é uma pessoa sensacional. Me deu também um puta de um apoio, sabe? Me recebeu aqui muito bem, assim, em todos os sentidos. Trocou móvel e falou, vou colocar uma ducha pra você chegar do seu pedal e poder tomar uma ducha no quintal. E vai pedir pro caseiro fazer um fogo de chão no meu quintal. E eu falei, eu queria fazer uma horta. Ela, não, o Jack te ajuda, que é o caseiro que tem aqui do condomínio. Então ela foi, assim, uma pessoa incrível. Eu falei, bom, só uma pessoa dessa poderia fazer uma casa dessa, né? Tá explicado. Então, assim, vim, conheci. Gostei muito, mas tinham outras opções também bem legais. E inclusive uma outra opção que estava 100% dentro do meu orçamento, era até um pouco menor do que eu tinha estipulado, e tão boa quanto essa, aqui. E mais perto do centro. E aí eu falei, bom, entre uma e outra, como a outra tinha a questão do orçamento, de estar um pouco mais perto e tal, eu fiz a proposta para outra casa primeiro. Só que ela já tinha uma proposta, né? E aí a corretora falou, olha, eu não posso colocar a proposta em cima, então você vai ter que... É melhor você pensar em outra possibilidade. E aqui já era a minha segunda opção de cara, então eu falei, não, fiz a proposta para essa casa e aí deu certo. Bom, deu certo, e aí eu tinha 30 dias pra me mudar, né? E aí eu fui organizando a minha vida, pedi ajuda, gente, assim, várias coisas, né, sobre isso, porque... É uma decisão que não é fácil, então não foi uma decisão fácil, apesar de ter sido uma decisão muito trabalhada, né? Foi uma decisão muito pensada, muito planejada, muito digerida por muito tempo, óbvio, né? Não foi nada que eu fiz de supetão, assim, deu a louca, vou pro meio do mato, não. Mas ainda assim, mesmo tendo todo esse contexto, é uma decisão difícil. E eu acho que eu também, a questão da locomoção pega um pouco. Eu vou resolver isso, assim, a minha pretensão é mês que vem, no máximo no próximo, ou eu vou comprar uma moto ou eu vou comprar um carro. Porque não é só pelo dia a dia, mas eu fico pensando, poxa, se acontecer alguma coisa, passar mal, se algum gatinho tiver algum problema, eu tô só com a bike, às vezes pode ser meio ruim. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu sinto que tem um clima e uma disposição das pessoas em te ajudar. Eu acabei de receber uma mensagem agora há pouco da moça que mora na casa do lado, que também é da mesma proprietária, né? É bem do ladinho aqui.
E ela precisou ir pra São Paulo, ela também é de São Paulo, pra fazer uma cirurgia, então ela não tá aqui. Ela volta mês que vem. E aí ela me escreveu, assim, uma fofa, gente. Assim, uma coisa que eu falo, meu Deus, tipo, esse lugar é inacreditável, assim. Uma coisa inacreditável. Ela, eu queria estar aí pra te dar boas-vindas, mas quando eu voltar a gente pode conversar, se você precisar de qualquer dica, qualquer coisa, eu tô à disposição, assim, um amor mesmo. Então, apesar de eu ter essa dificuldade com a locomoção ainda ter algumas limitações, eu sei que também se eu pedir ajuda, eu vou ter ajuda, sabe? Porque as pessoas realmente são muito solistas. Então, apesar de estar sozinha, eu não estou me sentindo abandonada, né? Não estou me sentindo abandonada. Muita gente perguntou assim pra mim, você não tá se sentindo sozinha? Eu falo, gente, eu tô. Óbvio que eu tô me sentindo sozinha. Não é só porque eu tô mais tempo sozinha, porque eu acho que eu nem tô. Eu já ficava tanto quanto quando eu tava em Santo André, mas a ideia de você estar longe é diferente, né? Então, quando você escolhe ficar sozinho, mas você sabe que em 10 minutos você pode chamar alguém pra fazer alguma coisa, é uma situação. Agora, quando você ainda não tem essa possibilidade, e eu sei que em breve eu terei, que eu vou fazer amizade, que eu vou me alocar aqui, mas eu sabia que eu ia passar por um período em que eu provavelmente ia ficar mais sozinha, seja porque eu também sou uma pessoa não 100% extrovertida, eu tô aos poucos desenvolvendo as minhas habilidades de comunicação para conversar com a moça do mercado. Eu já consegui fazer uns contatinhos assim de pessoas que eu fui tentando puxar um assunto, mas em geral eu sou um pouco mais reservada, então eu sabia que ia demorar um tempo até eu fazer contato e que eu ia me sentir só. Eu vou fazer um reel sobre isso, inclusive, porque eu tô me sentindo só e ok, sabe? E tá tudo bem. Isso não tá sendo uma questão pra mim. Tem momentos que é maravilhoso e tem momentos que é difícil, assim como quando a gente tá num relacionamento, né? Tem momentos que é maravilhoso, tem momentos que é difícil. Mas eu acho que o medo que as pessoas têm da solidão acaba fazendo com que elas não experimentem o bom da solidão. E tem muita coisa boa, tá, gente? Em você estar sozinho. Acho que foi no domingo que me bateu uma bad. Domingo à noite eu falei, caraca, realmente tô sozinha aqui mesmo, né? E aí um silêncio absoluto, escuro absoluto. Inclusive, hoje o céu tava chovendo, não vai estar muito cheio de estrela, mas ontem tava mais limpo, eu saí, falei, olhei aquele sol, eu falei, tô sozinha mesmo. E aí bateu uma badzinha, assim, uma angústia. E aí eu acolhi, sabe? Acolhi. Falei, gente, eu sabia que isso ia acontecer, faz parte do processo, eu tô aqui, foi uma escolha que eu tomei, consciente. E daqui a pouco talvez isso amenize, eu vou encontrar outras soluções, vai ficar tudo bem. E aí eu me acalmei, na segunda eu já acordei bem. Mas eu acho que são coisas que a gente vai lidando, né? E é uma escolha, assim, que eu tô muito feliz de ter conseguido ter tomado essa decisão. Tem muita gente falando, você é muito corajosa e tal. Eu falo, gente, eu posso admitir, sabe? Eu posso admitir que realmente foi uma decisão de coragem, porque não é fácil você mudar o seu estilo de vida totalmente, né? Eu tenho tentado manter as coisas que são importantes pra mim. Então, por exemplo, treinar é uma coisa que pra mim é muito importante. Eu gosto muito de treinar. Então, um dos meus critérios de onde eu ia morar era precisa ter uma academia. Tem gente que vai me julgar, né? De eu falar isso, mas é verdade. Não, precisa ter uma academia pra mim, porque isso é importante. Então eu tô indo, aí eu conversei com a minha personal, ela falou, não, vamos adaptar o seu treino pra 3 vezes pra semana. Antes eu ia 5, 6, às vezes. Vamos fazer 3, porque é mais difícil de acessar. Eu volto pedalando na ladeira, né? Então, assim, tem essas coisas. Então, eu tô tentando manter o que era importante pra mim, ao mesmo tempo que eu tô tentando também adaptar o que era importante pra mim a essa nova realidade, lidando com várias questões em relação à mudança em si, a como eu tô me sentindo, a como tá sendo pra mim ter essa experiência. Então, assim, é bastante coisa pra administrar, mas ao mesmo tempo é extremamente enriquecedor, extremamente prazeroso e é uma realização que eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu sinto que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É essa a sensação que eu tenho neste momento, assim. Por mais que tenha desconfortos, eu entendo que no plano maior eu tô fazendo o que eu tinha que fazer. Eu estou fazendo o que eu tinha que fazer. Então, isso também é algo que me tranquiliza e me faz enxergar as coisas boas que eu tenho aqui também, que, assim, são infinitas de possibilidades. Inclusive,
Ai, Bel, eu também. Minha irmã tentando me adaptar, tentando se adaptar comigo longe. Eu também. Faz parte, né? Faz parte. Por exemplo, a dona aqui da casa veio me falou assim, Gabi, tem uma cachoeira que você pode ir 15, 20 minutos a pé. Em 1 hora você vai, toma um banho gostoso e volta pra sua casa. Você pode todo dia se você quiser. Eu nem sabia. Eu falei, meu Deus do céu, tem uma cachoeira que eu posso ir a pé. Sonho! Eu tinha feito aquela lista. Eu postei o story agora há pouco falando da lista. Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com ela aqui, ao vivo. Ao vivo e a cores. Pra vocês verem que não é caô meu. Ó, eu tenho um diário, tá, gente? Eu tenho um diário onde eu escrevo todas as minhas coisinhas. Quase todo dia eu escrevo. Não todo dia, mas quase todo dia. E aí eu fiz essa lista. Ó, essa começa aqui. Termina aqui. Ainda tem mais uma... Ops. Tem mais uma linha do outro lado. Mas uma lista eu contei 21 itens. Eu coloquei... Eu não vou ler todos, tá? Só vou ler alguns. Só pra vocês entenderem a especificidade do que eu coloquei e o que aconteceu agora, né, na minha vida. Então, quero morar na natureza, ok. Que seja calor de dia e fresco à noite. Com espaço em meio às árvores onde eu possa meditar. Com uma cachoeira ou um riacho que eu possa ir todos os dias. Ai, ai. Que seja seguro para os gatinhos. Que bata sol no quarto e na cozinha o máximo de tempo possível, mas especificamente pela manhã. Gente, eu coloquei isso na minha lista. E aqui o sol nasce exatamente na frente da casa. E a casa ela é inteira de frente para onde o sol nasce. É o único cômodo que não fica de frente ao banheiro. Então, tanto a cozinha quanto a sala e o quarto recebem toda a luz do sol da manhã. Então, assim, eu fui específica e a coisa aconteceu. Que seja, em média, 3 horas de São Paulo. Aqui eu tô 3h30, então, ok. Que mais? Que eu tenho deck, que foi o que eu postei. Gente, eu coloquei que eu queria um deck. Que eu tenha um deck pra meditar, tomar banho de chuva, ler. Que eu tenha acesso fácil, inclusive na chuva. Essa casa que eu tô, eu sei que pra quem é da cidade o acesso é difícil, mas pra quem é daqui, todo mundo fala, não, você tá praticamente na cidade. O acesso é muito tranquilo, muito fácil. Várias coisas que eu fui comprar na cidade, falando, não, na sua casa eu entrego, se precisar. Ai, gente, que maravilha. Porque aqui tá... O critério de acesso fácil é diferente daqui e da pra São Paulo, né? Obviamente. Que seja silencioso, enfim... Fiz uma lista com coisas muito específicas, né? E eu fiz várias vezes. Eu escrevi, eu acho que, sei lá... Esse diário, eu comecei ele... Quando que eu comecei? No meio do ano. Eu comecei dia 2/6. Foi a primeira vez que eu escrevi, de 2023. Eu acho que, sei lá, mais da metade dele deve ser falando sobre isso. Sobre o quanto eu queria, E aí eu pintava a árvore no meu quarto, na parede. Eu pintava a montanha na sala. E eu vivi... a mudança, eu vivi o estar aqui antes de estar aqui. E eu acho que essa é uma coisa que a gente demora um pouco pra entender, né? É igual, eu vou usar um exemplo meio tosco, mas acho que vai ficar fácil de entender. Sabe no trabalho, aquela ideia de que você não promove uma pessoa do nada. Você observa a pessoa que tem aptidão e que vai assumindo responsabilidade. Tô falando no mundo ideal, tá, gente? E que vai assumindo responsabilidades e aí você entende que aquilo esse contexto é o que leva a pessoa a ser promovida. Então esse vivenciar antes da coisa de fato acontecer. Então, por exemplo, lá eu já separava o meu lixo, por exemplo, que é uma coisa que aqui é fundamental. Eu já cuidava de planta, então minha varanda, tudo o que cabia de planta na minha varanda eu coloquei. Aprendi a lidar com um monte de problema de planta. Eu já tava cuidando bem de mim, do meu corpo, né, da minha saúde, me alimentando bem, não sei o que e tal. Então, o que eu precisava, o que eu podia fazer, na verdade, tudo que tava ao meu alcance, naquele momento da minha vida, antes de vir pra cá, mas que refletia na minha escolha de vir pra cá, eu já estava fazendo, né? Então, acho que isso é uma coisa
que às vezes a gente precisa entender quando a gente pensa em realizar sonhos, em realizar projetos, realizar coisas, que é justamente esse feeling de entender que você vai vivenciar esse processo de uma forma gradativa e processual. Então, não adiantaria nada eu ter o sonho de mudar para um mato e eu ter uma vida na cidade completamente distante do que significa morar aqui. Então, outras coisas. Eu sempre dormi cedo, 9, 9h30, 10. À noite, minha casa é silêncio, escuro, não tem nada nem ninguém, sabe? Não tem barulho. Então, é como se eu fosse tentando levar o mato lá pro apartamento antes de conseguir vir pra cá efetivamente, né? Tem uma pessoa muito querida que mora aqui, inclusive. Vi um vídeo uma vez ele falando assim: você precisa estar em estado de sítio na cidade, né? Eu achei isso sensacional, você estar na cidade, mas ter estado de sítio, que é esse estado mental, esse estado de existência. Então, se você tem essa vontade, esse sonho, pensa nisso, né? Vai pensando nisso. O que já dá pra fazer, né? O que é possível fazer aqui e agora, que pode refletir nessa escolha, nessa mudança daqui por diante. Então, acho que esse é um caminho que fez muito sentido pra mim. Eu sinto que aqui é como se fosse, assim, o passo natural, sabe? Não foi arrancada a forceps, não foi forçado, não foi difícil tomar essa decisão. Foi difícil porque é uma decisão importante, mas não pela decisão em si, mas pelo que ela implica, né? Pelas implicações. Então, a dificuldade está nas implicações. Mas a decisão em si foi natural, porque ela refletiu algo que eu já estava vivendo, né, de certa forma. Então aqui eu só ampliei aquilo que eu já estava vivenciando antes. E, enfim, gente, ainda tem mais um monte de coisa pra falar, né, um monte de coisa. Mas acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como que foi esse processo pra mim.